Olá, tudo bem? O sistema Cantareira de Reservatórios, responsável por abastecer mais de 8 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo, enfrenta grave crise. O nível do sistema chegou a ficar 5% abaixo da capacidade, o que levou o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres, o CEMADEM, a monitorar a chuva na região do Cantareira. Foram instalados pluviômetros e os dados coletados alimentam modelos matemáticos que permitem projetar cenários futuros sobre a quantidade de água que poderá ser armazenada. Para falar melhor sobre esse trabalho, nós conversamos com uma pesquisadora em hidrologia do CEMADEM, órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que fica no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Com a palavra, Adriana Quartas. Desastre natural, pela definição, é quando acontece um evento da natureza que afeta as pessoas, a população. Então, nesse caso, quando falamos de desastres naturais, é com relação a extremos climáticos. Então, nesse caso, seria chuvas intensas, extremas, que produzem alagamentos, inundações, tudo. E, pelo outro lado, seria a parte das secas, ou seja, estiagens muito prolongadas, que podem causar escassez de água. Normalmente, usualmente, ele abastece 8,8 milhões de pessoas na Grande São Paulo, que é quase 50% da população de São Paulo, 46%. Então, normalmente, ele abastecia é o maior sistema, com maior capacidade de armazenamento também, por isso que ele abastecia tantas pessoas. Por isso que ficou preocupante, porque o maior sistema de abastecimento abastecia quase 50% da população da região metropolitana de São Paulo. Então, agora, com a interligação com os outros sistemas, que abastecem, que seria o Guarapiranga, o Alto Tietê, Alto Cotia, tem vários sistemas que essa vez eles conseguiram fazer essas interligações, aí diminuiu para 6,2 milhões de pessoas que está sendo atendida. Mas ainda assim é uma grande quantidade de pessoas. Percebemos, por exemplo, que tinha uma deficiência de monitoramento da chuva nas bacias, as bacias hidrográficas que abastecem os reservatórios. Aí o CEMADEM fez uma análise e instalamos 33 pluviômetros nas bacias, principalmente nas bacias que dão afluência para os reservatórios Jaguari e Jacareí, Cachoeira e Atibainha. Um cilindro, dentro tem uma balança, e a balança, cada balança tem uma capacidade de água, então, quando entra a água, ele tem um funil, aí a água entra, enche das balanças, vira, dá o clique, a gente chama um tip, aí ele registra. Aí nesse momento continua chovendo, enche o outro lado da balança, aí ele vira e dá outro tip. Então ele faz esse movimento de balanço. E aí ele que registra, a gente sabe qual que é a capacidade do pluviômetro. Normalmente a chuva sempre se mide em milímetros, ele te dá milímetros de chuva, quanto que caiu. Quando não está chovendo, eles enviam de hora em hora o dado, informação. Quando começa a chuva, transmite a cada 10 minutos. Então nós recebemos praticamente as informações todas em tempo real. O CEMADEM é um centro de monitoramento, mas também de alertas. Como que você dá um alerta? Para você dar um alerta, você precisa saber o que pode acontecer no futuro. Para saber o que pode acontecer no futuro, a única opção que por enquanto temos é um modelo matemático. Então, nesse caso, nós implementamos um modelo hidrológico. O modelo hidrológico faz o quê? Ele pega dados de chuva, certo? Transforma, faz o cálculo que chamamos de um balanço, que é um balanço hídrico. Todo mundo sabe que um balanço financeiro é mais ou menos isso, um balanço hídrico. Então, quanto que choveu, quanto que chega na bacia, quanto que vai evaporar e volta para a atmosfera como vapor de água, quanto que vai ficar armazenado no solo e vai para o lençol freático e quanto que finalmente sai pelos rios. Usamos dados principalmente da Sabesp, que foram a Ana, que disponibilizou na página deles, alguns da própria Sabesp. Usamos originalmente essas informações, mas a partir do momento que o CEMADEM instalou os pluviômetros, instalamos em maio de 2014, instalamos esses 33, começamos a usar nossos pluviômetros também para alimentar o modelo. Então, nesse ponto, ajudou muito, porque aí nós tínhamos uma cobertura completa da bacia.
E aí o modelo, o que nos permite? Tendo um modelo hidrológico, como nós não sabemos, você vai perguntar para qualquer meteorologista, eles vão falar, não dá para prever quanto que vai chover no próximo mês, nos próximos 2 meses, no próximo ano. Fala, bom, como que vamos fazer uma modelagem hidrológica para saber o que vai acontecer? Cenários. Fala, vamos fazer cenário de chuva. Então fazemos cenários na média, se chover na média, ou se chover 25% e 50% acima e abaixo da média. O relatório fica publicado na página do CEMADEM, nós atualizamos o relatório uma vez por semana, e nós fazemos os cenários. Se chover na média, 25%, 50% acima e abaixo. Mas, por exemplo, janeiro choveu, sei lá, com nossos dados, nossas informações, 40% acima da média. Aí ficou no meio de 2 cenários, mas não foi exatamente 25%, não foi exatamente 50% acima. Então, está vendo? Então, ele mexe um pouco. Então, quando atualizamos e usamos as informações observadas, aí o modelo roda, verificamos se está tudo ok, aí ele continua e aí gera os próximos cenários baseado no que já aconteceu também. Então, é por isso que vira dinâmico. Além do mais, o que acontece? A Sabesp, até janeiro, por exemplo, no início de janeiro, eles estavam retirando aproximadamente 20 metros cúbicos por segundo. Agora está 14 metros cúbicos por segundo. Uma diferença de 6 metros cúbicos por segundo faz diferença no quê? No cenário da evolução do armazenamento dos reservatórios. Se chover, normalmente, na média, mais ou menos, assim, no final da estação chuvosa, que seria 30 de abril, estamos contabilizando como 30 de abril, chegaríamos com uns 15, 16% do volume útil. Mas do volume útil que? Considerados todo. Tanto o volume útil que eles têm lá, quanto as 2 reservas técnicas. Então, é considerado tudo. Então, é pouco ainda. Porque, considerando todos, são 1.269 hectômetros cúbicos, ou milhões de metros cúbicos. É muita água. Isso, 15% ou 16% é pouco. Exatamente. E aí, no final da estação seca, chegaria com aproximadamente 18%. Então, ainda fica crítico, sabe? Então, o melhor é realmente manter a restrição de extração de água nesse momento, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Pode ser que comece a chover bastante, bem acima da média, seria ótimo para todos, porém, os reservatórios precisam ainda se recompor e encher. Então, assim, situação que a gente fala, vai acabar agora? Não vai. Por enquanto, vamos continuar na mesma crise. Espero que essa experiência sirva para as pessoas introduzirem, sabe, e manter no seu dia a dia a parte que realmente precisa ser um consumo racional. Então, obviamente, a demanda, o consumo tem que diminuir, infelizmente. Tem pessoas que já, embora eles falem que não tem um racionamento oficial, mas o fato deles diminuir a pressão do sistema, da liberação da água, tudo faz com que a água diminua, obviamente. Então, esse é as pessoas, a população precisa diminuir também o consumo, porque não adianta. Então, se você não diminuir também, eles vão continuar liberando para te entregar o que precisa. E outra coisa que eu acho que precisamos aprender com a experiência. O que a gente pode fazer de melhor com o que estamos vivenciando nesse momento, certo? Então, eu acho que precisamos pensar em outras alternativas, que não esperar só a água da chuva vir e nos ajudar, certo? Então, temos que pensar em, obviamente, por exemplo, coleta de água de chuva, armazenamento de água das chuvas, água de reuso, sabe? Pensar em outros sistemas alternativos que complementem e ajudem o sistema, mas é uma coisa, eu acho que precisa mais, no contexto mais político, precisa mais de subsídios e, obviamente, tratamento de água de esgoto, porque estamos liberando todo o esgoto nos rios também. Então, a poluição, isso também está diminuindo a quantidade de água que a gente pode usar. Precisamos preservar os mananciais também,
É muito importante. As projeções indicam que a crise hídrica deve continuar. Com isso, é preciso partir para soluções alternativas e mudança de atitude. A pesquisadora também fala sobre a possibilidade de o CEMADEM monitorar a bacia do Rio Paraíba. Por enquanto estamos acompanhando junto com a Ana, ver o que está acontecendo. Se começarmos a perceber que pode realmente virar ou tornar-se um desastre, provavelmente vamos começar a fazer estudos. Já estamos estudando, analisando, monitorando. Nesse momento, na bacia, que veja o tamanho, completamente, ou seja, 2.300 km² para 62.000, aproximadamente, é uma grande diferença. No Cantareira tem instalados 33 pluviômetros automáticos. Já na bacia do Paraíba do Sul como todo, tem 241 do CEMADEM. Automáticos, mas 77 semiautomáticos. Semiautomáticos, o dado não chega em tempo real para nós. Tem um operador, uma pessoa que foi treinada, e aí ele vai, descarrega as informações e envia para o CEMADEM. Cantareira, no total, todo tem 981 hectômetros cúbicos aproximadamente, e, por exemplo, só o Paraibuna tem mais de 2.000 hectômetros cúbicos de volume útil. Então, não dá para comparar, são ordens de magnitude. E volume morto ele tem mais ainda. Não sei exatamente os valores, mas ele é bem profundo. Então, tem uma grande diferença, realmente, com relação às capacidades de armazenamento. Só que o Paraibuna é usado também para geração de energia. O que não está acontecendo agora, porque chegou no limite que não consegue mais gerar energia. Então, para o Paraíba do Sul, precisaríamos avaliar, mas assim, ainda estamos, por enquanto, estamos esperando, a Ana está acompanhando, estamos vendo, vamos ver o que vai acontecer, e dependendo, aí o CEMADEM poderia se entrar para tentar fazer o mesmo trabalho. Por enquanto, estamos focados no Cantareira mesmo. O programa Com a Palavra fica por aqui. Veja outras entrevistas no nosso canal do YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro.